Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. Paula Lopes, coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, é a entrevistada de hoje. Ela fala sobre o trabalho do CDDM, que encerrou as atividades no bairro do Santos Dumont e está em novo endereço, caminhando para um novo endereço. Fala sobretudo das ações do Centro de Proteção no empoderamento da mulher. Paula, é um prazer mais uma vez tê-la aqui no programa, infelizmente para falar de uma questão muito séria que envolve violência contra a mulher. Antes de adentrarmos nesse assunto propriamente dito, eu gostaria que você nos explicasse a saída, não é, da organização não governamental do bairro do Santos Dumont, agora para outro bairro, se não me engano, em outubro, no final de outubro, é a previsão de vocês adquirirem uma nova sede. E seja bem-vinda. Olá, a todos os telespectadores e telespectadoras desse importante programa aqui no estado de Alagoas. Mais uma vez quero agradecer a Gorete a oportunidade, dizer que estou muito feliz de ter essa oportunidade de dialogar contigo, que é uma referência para as mulheres jornalistas aqui no nosso estado. Hoje, para falar mais uma vez do trabalho, né, do importante trabalho do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, que é essa ONG que foi fundada no coração da periferia de Maceió, lá na parte alta da cidade, na cidade universitária, né, no Santos Dumont. E nossa ONG sobreviveu, resistiu, né, durante esses 4 anos dentro daquela periferia, causando impacto social, oferecendo serviços gratuitos, né, de assessoria jurídica, psicologia e também de serviços socioassistenciais para as mulheres que mais precisam naquela região, focando nas mulheres vítimas de violência doméstica e também em meninas vítimas de violência. A gente se despede dessa sede antiga, que é uma casa que foi cedida durante um tempo, né, por professores da UFAL, e aí a gente conseguiu construir esse importante trabalho, é, oferecendo às mulheres esses serviços, mas também ouvindo, né, suas histórias de resiliência, suas histórias de superação, e reconstruindo com elas esse momento tão importante que é o pós-violência. E aí, depois desses 4 anos que foram muito bem aproveitados, que sobreviveram à pandemia, onde muitas mulheres, né, da nossa periferia passaram necessidades alimentares junto com seus filhos, e também onde a gente construiu um vínculo de afeto, né, para além da questão do trabalho social, um vínculo de afeto com aquela comunidade. E aí a gente vai agora para uma sede nova, que fica localizado no bairro do Antares, no Conjunto Cambuci. É um imóvel que pertence ao governo do estado, mas foi uma articulação feita, né, pela deputada Jo Pereira, e também a gente conseguiu, né, fazer com que essa sede ela fosse cedida durante 10 anos. Então vamos ter a oportunidade de estar nesse imóvel que não sei se por um acaso, mas foi um imóvel que foi a primeira delegacia da mulher da região da parte alta da cidade, e aí nós estamos reativando essa casa, uma casa bastante velha, estamos reformando, apesar das dificuldades financeiras, para que seja a nossa nova sede. E é um local também muito significativo, além de ter sido a sede da Delegacia da Mulher, é um bairro, né, em que aconteceu o feminicídio da advogada Maria Aparecida, né, há 2 meses atrás, e que foi também um grande movimento que nos motivou, né, a lutar pela Delegacia 24 Horas, a Delegacia 24 Horas da Mulher, que é esse novo ganho aí do movimento de mulheres para toda a sociedade alagoana. Então, estamos vivendo uma fase que a gente já percebeu que a luta das mulheres é organizada, né, e consciente de seus direitos, ela dá resultado. E agora nós vamos para uma nova etapa para conquistarmos mais direitos, oferecermos mais serviços, apresentarmos mais projetos e com isso conseguimos o que nós tanto queremos, que é a equidade de gênero.
Pois bem, você falou sobre a importância e o histórico dessa nova casa, que já é simbólica para a entidade, antes mesmo de pertencer a vocês, né? Eu pergunto, dentre esses novos projetos, o que você destacaria, Paula? Bom, a gente compreendeu durante esses 4 anos de existência que não basta só trabalharmos com mulheres, é preciso trabalharmos também com meninas. E aí nós temos alguns projetos que nós queremos implementar com maior veemência, como o Meninas em Rede, que é um projeto com adolescentes de 12 a 17 anos, onde a gente trabalha a reeducação com base na não violência e também com base no ECA, nas noções de direitos humanos, nas noções de Lei Maria da Penha, para que as meninas elas venham numa nova pegada, numa nova construção, né, que é do entendimento de que somos mulheres, temos direitos, mas que esses direitos eles não vieram à toa, eles não caíram de paraquedas em nossos braços, né? Eles foram conquistados com luta. E que é preciso também avançar no campo do trabalho, no campo acadêmico e também na questão dos assédios, né? Recentemente a gente recebeu um vídeo de uma adolescente que não conseguia passar na própria rua, por exemplo, porque todas as vezes que ela saía, ela era assediada por um vizinho e que a mãe já havia feito boletim da ocorrência e que nada acontecia. E aí a gente quer mostrar para as meninas, né, de que esses direitos eles devem ser efetivados, que com organização e com luta a gente pode vencer essas questões, que o assédio ele ainda é muito presente, porque para vencer o assédio é preciso antes vencer toda uma cultura machista e também uma cultura de estupro, né, que vê o corpo da mulher como um objeto, que vê o homem sempre como um garanhão, aquela pessoa que tem que atacar, que tem que fazer colocar essas palavras, né, pesadas para as mulheres, que eles dizem que é elogio, mas que são palavras pejorativas e que fazem com que a gente se sinta humilhada, né, mortificada e muitas vezes triste em receber essas palavras que a gente não quer. Então, há muita coisa ainda para ser vencida. E aí a gente tem um projeto novo também, chamado Mulheres em Rede, que coaduna com esse projeto das meninas. Mas é um projeto que a gente vai no interior de Alagoas. Então a gente adentra os sítios, aquelas comunidades próximas a usinas, aquelas comunidades ribeirinhas, para falar sobre o direito das mulheres. Mas não somente para falar, porque a nossa entidade ela se preocupa em conscientizar as mulheres de seus direitos, mas também em organizá-las, porque não adianta eu chegar num sítio, falar para uma mulher que talvez tenha sido vítima de tantas violências e violações, explicar quais são os direitos dela, se eu não mostrar alternativas. Então, o nosso projeto Mulheres em Rede, ele se preocupa para além de exemplificar direitos das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos, acesso, né, mecanismos de acesso aos organismos de proteção às mulheres, mas também em organizar grupos de mulheres nas comunidades para que elas possam ter meios de apoio, né? Que elas possam movimentar o CRAS, movimentar as secretarias das mulheres, movimentar os conselhos municipais das mulheres e aí conseguir realmente construir uma rede de proteção. Porque hoje, por exemplo, no Brasil, a gente não tem uma rede federal de proteção. É uma rede que venha de cima para baixo e consiga organizar todos os organismos de proteção. Isso é uma dificuldade. Pelo contrário, né, ultimamente a gente tem diversos cortes, né, na parte de apoio às mulheres, nos organismos de proteção às mulheres. Tivemos corte no 180, que é aquele número, né, que a gente liga para fazer denúncias. Tivemos cortes também em alguns programas, nas casas de apoio às mulheres, que são as casas da mulher brasileira. Mas, na contramão disso tudo, a gente tem um movimento forte que vem avançando e que tem conseguido nos estados conquistar alguns espaços. Por exemplo, quando nós montamos na nossa ONG, né, há 4 anos atrás, nós não tínhamos a Patrulha Maria da Penha. Né? Hoje nós temos no nosso estado, e aí as mulheres com medidas protetivas podem contar com essa ponte de apoio.
que é fundamental. É um carro lilás, que está lá, passa na porta da mulher, verifica como ela está, verifica se o agressor ainda continua a persegui-la, né? Hoje nós temos uma delegacia 24 horas, que a qualquer momento, a qualquer Que é hora do uma grande dia, final de conquista, semana, não é, feriado, Paula? funciona. Uma grande Oi? conquista. Uma grande conquista ter uma Muito delegacia da mulher importante. especializada Uma, 24 horas. uma conquista, Gorete, de 36 anos, a minha idade. E eu fico muito feliz de ser da geração que conquistou essa delegacia, porque há 36 anos, na fundação do Conselho Estadual das Mulheres, aqui em Alagoas, do CEDIM, houve essa luta, né? Essa era uma bandeira de luta para que a delegacia, que nasceu também naquele ano, fosse 24 horas. Isso nunca foi conseguido antes. E nós somos a geração que está conseguindo isso, 36 anos depois. Então, eu fico muito feliz e muito honrada de ser dessa geração que está conquistando esses direitos, apesar de Isso. tardios, apesar de sabermos que muitas mulheres precisaram morrer para isso acontecer. Hoje, nosso estado está passando de 18 feminicídios, né, que é a morte de mulheres por serem mulheres. Somente naquela semana que nós lutamos pela delegacia, foram 3 feminicídios de uma vez, né, em 8 dias. Então, são direitos conquistados com muito sangue, né, com a morte de pessoas, mas que agora nós podemos contar também com essa ponta de apoio. Do ponto E de é isso, vista é uma institucional, fala positiva. é muito bom ver essas conquistas agregadas também ao que a gente observa hoje, por exemplo, no âmbito do governo, né, estadual, maioria feminina representativa de secretários de Estado, né, é algo que também nunca se viu. Então, são condições que vão alicerçando, digamos assim, o empoderamento das mulheres. Passa por aí? Com certeza. É como eu te falei, né? A gente se referencia através das mulheres que a gente vê. Do mesmo jeito que a violência, ela é também simbólica, quando a violência acontece, ela, por exemplo, a gente vê uma notícia no jornal, mulher foi morta com tantas facadas, mulher foi apedrejada até a morte, né? Ex-companheiro não aceitou o fim do relacionamento e matou a companheira. Essas notícias nos referenciam negativamente como mulheres. Então, a gente sabe que a nossa vida é marcada pela violência. E aí, a gente também vê nessa mudança, né, de paradigma que as mulheres, elas podem sim ocupar cargos de poder. Né? E aí a gente vê as mulheres ocupando Não só podem, essas como chefias de devem, né? gabinete. Exatamente. Mas isso nos referencia. Eu comecei a minha fala hoje aqui nesse programa te referenciando porque você também é uma mulher que nos vê, por exemplo, na televisão. Você é uma jornalista conhecida que eu, quando criança, né, Gorete? Eu te via na TV. E quantas Obrigada. meninas brincaram de ser jornalista porque te viam na TV? Porque se viam em você. Da mesma forma, quando nós estamos no poder, quando nós estamos em cargos importantes no judiciário, no executivo, nós também referenciamos outras mulheres. Quando nós lutamos por nossos direitos e somos reconhecidas por isso, nós também estamos referenciando nossas meninas, né, positivamente. Paula, obrigada pela deferência. E só para comunicar que nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto, é já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Paula Lopes, ela que é coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Ela fala sobre o trabalho do CDDM, que encerrou as atividades no bairro Santos Dumont e está em novo endereço, provavelmente a partir do final de outubro. E ela nos fala
das ações de proteção e empoderamento da mulher. Paula, o que dizer, digamos assim, de um congresso alagoano do enfrentamento à violência contra as mulheres que foi realizado em agosto, recentemente, podemos dizer assim? Qual o resultado deste congresso? Bom, o congresso ele foi uma parceria da universidade, né, academicamente a universidade e a escola do Ministério Público que tiveram esse aporte, né, de construir a proposta e foi uma proposta oferecida pelo Centro de Defesa dos Direitos da Mulher e eles abraçaram a proposta e construíram, né, dentro do espaço, né, da Justiça Federal, do auditório, esse congresso. Um congresso que há muito tempo a gente estava precisando para discutirmos os avanços e retrocessos dos direitos das mulheres aqui no estado de Alagoas, principalmente focado no combate à violência doméstica, mas por conta da pandemia, né, e toda essa questão de aglomerações, a gente não tinha conseguido realizar antes. Mas foi um importante trabalho porque a gente conseguiu levar delegada, promotoras, e em todas as mesas tivemos promotoras que fizeram parte, né, da história dessa construção da própria delegacia, do avanço desses direitos. Tivemos também o pessoal da Patrulha Maria da Penha contando, né, a história de como foi que começou, como está agora. E também a gente sabe que a Patrulha Maria da Penha onde vai avançar para algumas cidades do interior, que é muito importante para as mulheres dessas cidades circunvizinhas. A gente também conseguiu constatar, através do Congresso, né, de que é importante ter um diálogo direto entre as varas de violência doméstica e as varas de família, porque muitas das questões que envolvem separação, guarda, elas envolvem também situações de violência doméstica que não são constadas, né, na hora dessa sentença ou dessas decisões. E a gente também pôde discutir a questão da interseccionalidade, que é a importância de, para além de discutir a violência, compreender que há, dentro desses vieses, né, questões de raça, de gênero e de classe que são importantes serem colocadas, como a questão da mulher negra, né, que hoje em Alagoas é a mulher que é mais vítima de violência, né? A mulher periférica, que são as mulheres que procuram primeiro o serviço da polícia para depois procurar outros tipos de atendimento. E também as questões das meninas, né, de como as crianças e adolescentes, né, veem a violência como algo ruim, como isso causa um impacto negativo na vida dessas meninas. Então foi muito bom, importante, foram 2 dias de congresso, 2 dias extensos, né, com mesas grandes. A gente também discutiu a questão da representatividade e participação das mulheres na política, porque a violência política contra as mulheres é algo muito presente, é algo que tem sido colocado bastante, né, durante esse período eleitoral, mas que é preciso ter cuidado para que as mulheres elas tenham representatividade, tendo em vista que nessas eleições as mulheres vão ser maioria do eleitorado, né, se não me engano, quase 53% das eleitoras, dos eleitores, enfim. E aí, essas mulheres, elas vão decidir a eleição dessa vez. Então, é importante Paula, a gente sobre se esse colocar. congresso, ele foi dirigido especificamente também às mulheres advogadas, né, que atuam nessa frente de defesa das mulheres vítimas da violência. O que dizer hoje do plantel que se tem? Há uma procura, há um interesse maior de estudar as causas, de propor saídas agregadas às ações governamentais e não governamentais nesse sentido? Sim, na realidade é um novo ramo do direito, né? O direito das mulheres, que a gente talvez inaugure em Alagoas a Chamado partir de feminismo jurídico. feminismo jurídico, que é também uma corrente aí de epistemologia. Na realidade, tem muitos escritos agora, né, de autoras que falam sobre esse feminismo jurídico, ou criminologia jurídica, ou direito de famílias
né, feminista. Então, é o direito sob uma nova perspectiva, sob uma perspectiva de equidade, né, de luta por igualdade, que vem mudando também a área do direito. E aqui em Alagoas, talvez isso tenha iniciado, né, a partir do momento em que eu montei o escritório da mulher, Pois em é, você é um 2016. exemplo disso, né? É de ser É, pioneira, digamos, das pioneiras, né? Na estruturação de um atendimento jurídico gratuito às mulheres que são vítimas da violência, que estão na periferia da cidade, das cidades e não têm a condição de pagar por esse serviço. exatamente. Hoje, né? Mas quando a gente iniciou, era o escritório jurídico convencional que atendia mulheres, que tinha esse recorte, né, de atendimento. E através dessa perspectiva do feminismo jurídico, a gente começou a adentrar e discutir, debater no próprio juizado da mulher, porque muita coisa não se reconhecia como violência doméstica e hoje já temos uma nova perspectiva, na justiça trabalhista, né, e também na justiça criminal, porque quando a gente iniciou, as vítimas de estupro, elas eram questionadas na audiência. Então, as perguntas eram muito mais fortes e duvidando da palavra delas, né, do que do próprio estuprador. E aí a gente muda essa perspectiva. Hoje a gente também tem um protocolo, né, que vê as questões de gênero dentro do judiciário. Isso tudo vai nos respaldando através dos escritos dessas teóricas, né, do feminismo jurídico, e aqui a gente tem uma referência que é a Elaine Pimentel, é a coordenadora, né, a diretora da Faculdade de Direito de Alagoas, mas também uma grande escritora nessa área, com diversos artigos e livros que falam sobre a perspectiva da mulher, né, dentro dessa linha do feminismo jurídico. E nós temos também um grupo chamado Carmim, que a gente se reúne para estudar, né, as questões do feminismo jurídico, da importância das mulheres nas diversas áreas do direito. E é isso, mas a nossa ONG, a nossa pegada da ONG, né, o nosso formato é através da advocacia popular. Então, nós não cobramos, né, para fazer esse serviço de assessoria, que é explicar o juridiquês, que é mostrar quais são as possibilidades, né, que é de encaminhar a pessoa para a rede, porque muitas vezes a mulher que sofre violência, ela não sabe onde procurar, que serviço procurar, onde ela conseguir, por exemplo, auxílios básicos. E hoje a gente tem leis importantes municipais e estaduais que vão dar a essas mulheres suporte, né? Que vão dar cesta básica, que vão dar acesso a casa-abrigo, que vão dar acesso a absorventes de forma gratuita, que vão dar acesso, por exemplo, ao aluguel social para a mulher que é vítima de violência, que possui filhos e que não tem para onde ir, porque a Pois é. casa era a casa do agressor. E aí Pois é. tem essa evolução Aham. do preço. Paula, qual é o maior problema hoje para as mulheres vítimas da violência doméstica ao fazerem a denúncia contra seus algozes? Então, o principal problema é ela se sentir realmente segura para depois de fazer a denúncia, ela ter um suporte. Porque não adianta eu dizer denuncie, denuncie, denuncie. Eu acho que até que eu já repeti isso aqui, já vai ser a segunda vez que eu vou falar. E depois que a mulher denunciar, ela não tem para onde ir, ela não tem como alimentar os seus filhos ou a si própria, né? Ela não ter um emprego para dar um suporte a ela, né? Ela não poder, por exemplo, se ela trabalhar em determinado local, ela não poder, ela ter que largar o trabalho para se mudar, para ir para longe do agressor, porque a justiça ou a polícia não dá esse suporte a ela. Então, o maior medo das mulheres é fazer a denúncia e depois não Conviver ter essa com o agressor, né? conviver Voltar ao com convívio com o medo, não ter agressor. essa resposta, não ter essa resposta rápida, né? Porque às vezes, e aí tem até uma pesquisa que em média as medidas protetivas levam cerca de 48 horas para poder serem produzidas. Quando a mulher está sofrendo a violência, ela quer que saia na hora, porque ela precisa de proteção, né? É Geralmente a gente está urgência com medo. urgentíssima, né? Exatamente. Aí, e também, por exemplo, quando acontece a violência na madrugada ou final de semana, apesar de termos a delegacia, na delegacia ela não vai ter, por exemplo, acesso a explicar como é que anda o processo, ou se for um descumprimento de medida, né?
Ela pode ser encaminhada para casa-abrigo, mas nem todas as mulheres querem ir para casa-abrigo. Hoje a gente também já pode contar com um sistema novo, né, que é um projeto novo da Secretaria da Mulher, junto com o Instituto Avon, que leva as mulheres para um hotel, né? Ela pode ficar 15 dias no hotel, caso ela não tenha condições de ficar na casa-abrigo. Então, assim, são suportes, mas não são suportes assim tão fortes, né? A gente tem condições e tem potencial para construir uma rede realmente verdadeira. Isso é uma realidade nacional. Agora, para um enfrentamento que exige, digamos assim, mais investimento. Há uma preocupação geral, não é, com os recursos que o governo federal tem reduzido para essas questões, educação, meio ambiente, enfim. E isso inclui também as políticas públicas de defesa dos direitos das mulheres. Como o centro avalia esse contexto? Bom, eu avalio que, como eu te falei, a gente tem potencial para construir muito mais, assim. Nós já tivemos um Ministério da Mulher bem mais ativo, né? Hoje a gente sofre com esses cortes, porque cortar a verba do 180, Gorete, significa que quando as mulheres ligarem, vai ter bem menos gente na equipe, vai ter bem menos suporte, vai ter bem menos encaminhamentos, né? Quando a gente corta, por exemplo, verba da Casa de Atendimento à Mulher, em Alagoas a gente nem chegou a ter essa Casa de Atendimento à Mulher. O que nós temos é a Casa da Mulher Alagoana, que não é mantida nem pelo governo federal, nem pelo governo estadual, é mantida pelo Tribunal de Justiça, né? E aí a gente não tem esse suporte estadualmente, nem municipalmente. E quando a gente não tem esse suporte, porque não tem verba federal, não tem verba estadual nem municipal para isso, as mulheres elas ficam sem rumo. Então você vai na delegacia, você denuncia o seu agressor, mas você não ingressa, por exemplo, em programas sociais. Se você vive na casa do seu agressor, não vai ter direito àquela casa, ou para você sair da violência, você precisa ser retirado daquela casa, daqui que você venha ter um suporte jurídico, ir atrás de defensoria, ir atrás de Ministério Público para ver toda essa questão, isso leva tempo, isso faz com que a mulher ela tenha que ter condições de locomoção, e eu não falo, eu falo de dinheiro mesmo, para poder pagar passagem, para poder ir nos lugares, os atendimentos não são rápidos, né? E o processo ele dura um tempo, ele não você não entra com o processo hoje para já sair a resposta amanhã. É preciso acompanhamento, é preciso compreender o que se diz no processo, é preciso conversar com defensor e defensora. E aí, esse suporte jurídico que vem junto com a denúncia, na maioria das vezes, ele não é dado a contento. E aí a gente tem apenas uma defensora que é uma guerreira, digo assim, porque ela sozinha naquele juizado da mulher, ela faz esse trabalho com muita dificuldade, mas consegue fazer. E em Arapiraca nós temos um outro juizado, né, com um defensor, mas ainda temos muito o que avançar. Por exemplo, temos 102 municípios e apenas 2 juizados especializados, né? A gente compreende que há um esforço do Tribunal de Justiça para fazer com que tenha mais varas das mulheres, né, de atendimento às mulheres, de combate à violência, né, em conjunto com outras questões, mas ainda assim a vara especializada, a delegacia especializada são os melhores locais de apoio para as mulheres, mas para que elas aconteçam, verba, né? É preciso orçamento, e o orçamento das mulheres está realmente muito danificado nesses últimos governos. Então, para ser feito políticas públicas para mulheres, é preciso orçamento, né, e condições financeiras para poder as secretárias e conselheiras, enfim, para que elas sejam possibilitadas a isso. Vamos chamar agora o nosso intervalo e já a gente volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar.
Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que está acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Paula Lopes, ela que é coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher aqui em Alagoas. Paula, falemos sobre o nível de organização, não é, do coletivo feminino, no que esse trabalho articulado pode produzir de conquistas para as mulheres. Então, o coletivo, né, de mulheres que a gente montou, inclusive montou agora durante essa luta aí contra o feminicídio em Alagoas, ele é um coletivo com 50 organizações, né? O CDDM veio puxando, né, esse carro, mas hoje nós temos 50 organizações que fazem parte desse coletivo. Né? E a nossa ideia é fortalecer as mulheres, né? Para que a gente consiga avançar em mais direitos. E aí, quando a gente fala em avançar em mais direitos, a gente, mas aí a gente já tem a delegacia, já tem a patrulha, não precisa fazer muita coisa. Precisa, porque quanto mais a gente fala sobre o tema, quanto mais a gente debate, menos ele vira tabu. A gente ainda precisa vencer uma questão cultural, não é somente lei. Porque se fosse somente lei, com a Lei Maria da Penha, que veio a se tornar lei em 2006, né, a gente não teria mais violência. E pelo contrário, aí é que os casos crescem. Mas não crescem porque a gente fala de violência, crescem porque ele já aconteceu e agora nós temos notariedade e visibilidade. Nós damos visibilidade a esses casos, né? A gente não tolera mais esses casos de violência. E aí, para vencer essa cultura, a gente precisa avançar em muitas coisas, tanto na parte da educação, falando, né, dialogando com adolescentes, meninas e meninos, sobre o fim da violência. Ser uma política transversal, da violência educacional. Totalmente. E dialogando com homens, né? Nós temos muito poucos grupos de homens. Temos poucos grupos de homens, temos apenas um grupo de homens, né, que fica lá, que é um grupo voluntário para os agressores lá dentro do juizado. A gente precisa de mais grupos, né, que discutam sobre isso, que discutam sobre masculinidade tóxica, que discutam sobre os novos formatos, né, de paternidade, porque o machismo ele também atrapalha a vida dos homens. E aí a gente está querendo também fazer esses novos projetos. É um aporte importante. A gente trabalha muito com a advocacy, então toda a rede, né, em outros estados tem feito isso, tem dialogado sobre isso. E nós também estamos em conjunto. Uma outra frente de luta, agora, que a gente precisa vencer, né, e organizar, é a frente de luta para as mulheres com deficiência. As mulheres com deficiência são muito mais vitimizadas pela violência do que as mulheres que não têm deficiência, porque elas têm dificuldade de se expressar, muitas sofrem violência sexual e ninguém sabe, né? E um campo de luta. E para além dessas violências, elas ainda precisam lutar contra o capacitismo, mostrar que são capazes, mostrar que têm condições de cursar uma faculdade, de estar dentro de um colégio estudando, né, e de trabalhar, de ter uma vida tranquila. Paula, quando se fala em machismo, a cultura machista, a gente tem que se reportar inicialmente ao ambiente doméstico, né? O próprio ambiente doméstico, da familiar, onde nasce o conceito do machismo e, consequentemente, da violência, que ela se reproduz, né? E o que dizer hoje da preocupação
existente. A gente vê aí a facilidade com que as pessoas compram armas agora no Brasil, que isso é um indutor de violência gravíssimo, porque um homem armado em casa é diferente de se estabelecer uma discussão com a pessoa armada e desarmada. A gente sabe disso. E grande parte do feminicídio que tem acontecido é porque os homens estão armados em casa. Então, como ver essas questões e que sugestões você teria nesse momento? Bom, na realidade, essa questão do armamento sempre foi uma preocupação para o movimento de mulheres. A gente sempre soube, né, que a violência ela acontece muito dentro de casa, né, e é uma violência que tem, de certa forma, aumentado, porque se eu uso arma, eu fico muito mais perigoso, né, dentro da minha casa. Se eu já sou agressivo com a minha companheira, né, porque estou com a cabeça quente ou eu me enfureço de Tem uma palavra agora que é utilizada, né, nos relatos. Eu surtei e matei. Assim, naturalmente, não é? Pois é, e a gente sabe que isso é presente. Vou dar até o exemplo dessa nossa colega advogada que foi assassinada pelo companheiro. Ele esfaqueou ela, né? Provavelmente, se ele tivesse uma arma, ele teria atirado nela. Então, assim, a forma com que você tiver lá, o meio que você tiver para fazer a violência, você vai efetivar a violência. Então, nós temos também relatos de mulheres, né, que sobreviveram à violência. Nós temos até um grupo de sobreviventes da violência. Nós temos as vítimas, que são aquelas pessoas que estão passando pela situação de violência nesse momento, ainda não venceram, não superaram, né? E temos as sobreviventes, que são aquelas pessoas que passaram pela violência, já estão reconstruindo suas vidas e agora dão um novo sentido a ela, porque a gente também precisa discutir, Gorete, o que se faz depois, né? O trauma, de certa forma, ele fica. E aí a gente tem que fazer terapia, né? Procurar grupos, procurar fazer novas amizades, se reconstruir através de yoga, de dança, né, de música. E é isso que a gente tenta fazer na nossa ONG, sabe? É dar um significado novo a essas vidas, a vidas que foram paradas, né, no meio por uma questão de violência, que é algo você muitas não tem como segurar. Você tocou aí música. Música hoje, a gente observa em qualquer ambiente, sempre remete à sexualidade, a situações, sofrência, sofreu porque foi traído, que aconteceu isso, aquilo outro. Você não acha que é um tipo de cultura que colabora para esse desentendimento do que é efetivamente amar, que não combina com matar, sim, nem com agressão, mas é um sistema, não é, que vai repetitivo, não é? Nasce de uma traição, mas você é assim, você é assado, e é o que se observa, que fomenta um estado de discussão, na verdade. É isso que eu vejo. Eu não sei o que você acha. Sim. Pode falar. Totalmente, mas essas músicas, né, que a gente ouve hoje em dia, talvez a gente tenha ouvido uma sexualidade mais explícita, né, em algumas músicas, e em outras questões, em outras músicas, a gente ouve também uma situação de desespero, né, de uma dependência emocional. Recorrente, né? Exemplo, sempre recorrente. Nunca coloca o amor como uma coisa leve, alegre, feliz, né? O amor sempre associado a tragédias, né? Isso aí cria um inconsciente coletivo negativo até do amar, não é? Com certeza. E muitas dessas músicas, elas reforçam esse estereótipo
de que se você não quiser casar comigo, mas você vai casar comigo, como Pois se é. estivesse obrigando, né, a mulher a casar com Aham. ele, ou sempre falando dessa dependência emocional de eu não consigo te esquecer, eu não consigo viver sem você, né? E quando Pois é. reforça esse estereótipo, reforça muito para as mulheres também dessa dependência emocional de Uhum. que eu não consigo viver sem você. Eu consigo viver sem você, sim, porque antes de ter você, eu já era eu, né? Então, Pois essa é. reconstrução do eu, essa reconstrução da Uhum. autoestima da mulher, a gente trabalha muito isso na ONG, porque a dependência emocional é o segundo motivo que as mulheres mais ficam dentro, na relação de violência doméstica. Ou denunciam e retira a denúncia, volta atrás, né? Exatamente. Tira ou promete, porque tem aquele ciclo, né, da violência. Começa com as tensões, acontece a violência e depois vem a lua de mel, que são as promessas, né, que vai dar tudo certo, de que vai ser reconstruída a vida, né, de que precisa de uma nova chance. E nós que somos educadas, né, através do cristianismo, do perdão, né, da ideia de que a família é a coisa mais importante para todos nós, né? E aí a gente pensa que em família, né? Que cresce, né, que é construída através da violência, que os filhos veem o pai Uhum. ser violento com a mãe, né? Que construção de família é essa? Será que é isso Uhum. que Cristo queria que a gente repetisse? Então, quando a gente dialoga sobre feminismo, sobre rompimento da violência, a gente dialoga com essas questões, com questões religiosas, com questões de crença, com questões sociais, de como eu vou ser Uhum. vista pela sociedade como uma mulher sozinha, né, que não está mais acompanhada, ou que é separada, ou que é desquitada. Então, tudo isso tem a ver com essa questão também de permanência da mulher na relação violenta. Pois é importante que a mulher saiba que o isolamento dela, da família, estando ou não ao lado de um marido, de um companheiro opressor, isso só faz colaborar para uma situação mais arriscada na escalada da violência que se coloca na relação, não é? Sim, exatamente. E aí, quando a gente fala sobre esse novo homem, né, isso que é importante Uhum. discutir os grupos dos homens, né, o novo homem que compreenda que a companheira não, que ela precisa trabalhar, Que né, que a divide as divisão tarefas. entre os filhos, a divisão de tarefas é importante, que o trabalho doméstico ele é importante também, Uhum. que o trabalho doméstico ele não deve ser visto como algo invisível, tudo isso. Então, são os novos tipos de família. E que famílias são essas? Será que é só pai, mãe, filho? Será que pode ser duas mães também? Será que pode ser outras pessoas? Né? Uhum. Então, ou eu sozinha também sou uma família, eu com meus gatos, enfim. E é uma nova perspectiva, que talvez a Alagoas ainda não esteja preparada para receber, mas que recebe porque as pessoas, né, vivem, sobrevivem e precisam buscar Uhum. felicidade. Então, é sobre Importante, isso também que a gente estava falando. importante destacar que amor não condiz com violência, né? Essa história de sofrência não dá para aceitar, né, nesse nível que se coloca. Aliás, em nível algum, nenhum, digamos assim, né? É importante cultivar a fraternidade, o amor, tudo que o amor proporciona numa relação, né? Com certeza. E é importante também compreender, né, que a gente não é obrigada a viver com ninguém. Claro que Sim. tem critérios de dependência emocional e dependência financeira que são importantes, né, que devem Uhum. ser colocados, porque a violência doméstica, diferente de outras violências, é uma violência que ela dialoga com essas questões intrínsecas. A gente é criada, né, a gente Uhum. cresce ouvindo dizer que tem um príncipe encantado que vem nos buscar num cavalo branco. E às vezes essa relação, ou feliz para sempre, não dá certo. E a gente precisa estar preparado emocionalmente para isso. Oh, infelizmente, estamos encerrando mais este Frente a Frente. Algumas considerações finais, Paula Lopes. Sim, com certeza. Quero fazer a propaganda da nossa camisa. Deixa eu mostrar aqui. Aham. Alagoanas, a gente produziu essa camisa para ressaltar a importância da mulher alagoana. Também está Uhum. sendo vendida na loja Alagoanice. É uma camisa que ela fala sobre a importância de nós, como alagoanas, sabermos o nosso valor, de que nós não somos a violência, nós não somos apenas um Estado violento, mas nós somos a mistura das mulheres negras que vieram de África, né,
resistiram bravamente, foram as idealizadoras políticas do Quilombo dos Palmares. Nós somos as mulheres indígenas que aqui estavam nessa terra e que resistiram bravamente aos estupros, né? Porque a nossa história também é uma história muito de violência sexual contra essas mulheres indígenas. E também somos as brancas portuguesas que vieram resistindo, né, às questões de Portugal, que vieram obrigadas a vir para a nossa terra porque não queriam se casar ou porque eram muito respondonas. E aí nós somos essa mistura dessas bravas mulheres, né? Uma Que bela é muito mistura. importante a gente Uma bela Exatamente, que é mistura. importante a gente se destacar como Claro. alagoanas, como essa mistura, mas como mulheres resistentes. Não somos omissas, não somos mulheres que baixamos nossa cabeça facilmente, somos mulheres guerreiras, né? Que é só colocar aquele chapéuzinho de guerreiro para dizer nós realmente precisamos lutar por nossos direitos. Então, essa é a mensagem que o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher quer deixar para a nossa sociedade, que é preciso resistir, mas é preciso também ter condições para isso e que com luta a gente pode se organizar e mudar a nossa realidade. Então, não aceitamos mais, como diria Angela Davis, não aceitamos mais o que não podemos mudar. Estamos mudando o que nós não podemos mais aceitar. É isso. Obrigada, Paula, e até uma próxima oportunidade. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você. Um abraço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo programa, aqui, frente a frente, também com você.